No hemisfério sul do nosso mundo, existe um vasto país, com mais de meio continente de tamanho. É uma terra de praias paradisíacas, florestas tropicais úmidas e vastos planaltos e planícies que agora alimentam centenas de milhões de pessoas pelo mundo inteiro. Este é o país com um passado conturbado, construído com base na escravidão e na exploração de recursos. 500 anos depois da chegada dos europeus, agora está à beira de se tornar uma grande potência global, pelo esforço do seu povo e por direito próprio. Este é o país do carnaval e dos ritmos que se espalham pelo mundo todo. Este é o país que pegou um jogo inglês e o transformou em arte, e no meio do processo saiu por cima. Foi aqui que a África, a Europa e as Américas se colidiram, e o resultado foi um país formidável, orgulhosamente chamado Brasil. O Brasil é um grande país que compõe mais da metade oriental da América do Sul e é o lar de mais de 200 milhões de pessoas. Acredita-se que o nome do país venha da árvore do pau-brasil, que outrora crescia em grande número ao longo da costa. Assim, chamado pelos colonos portugueses que se referiam ao valioso corante que produzia a brasa. A história do Brasil, como conhecemos, começa com a colonização portuguesa em 1500. Mas antes disso, a vasta região do leste da América do Sul era o lar de centenas de tribos indígenas que viviam lá há cerca de 11 mil anos. Os maiores desses grupos eram os Tupinambás e os Guaranis. Cerca de 6 milhões ocupavam a área na época da chegada dos europeus. Mas esse número foi dizimado nos anos seguintes por confronto e por doenças importadas, já que esses povos não tinham imunidade para elas. Em 1494, apenas 2 anos após a descoberta do Novo Mundo por Cristóvão Colombo, a Espanha e Portugal concordaram em dividir essas novas terras, entre eles, no Tratado de Tordesilhas. Devido ao pouco conhecimento geográfico das Américas nesta época, a linha de demarcação real foi especificada com o número de léguas, a leste das ilhas de Cabo Verde, perto da África. E como a navegação longitudinal também era ruim, a linha de demarcação variava de acordo com a opinião, mas ficava próximo à foz do rio Amazonas. Toda a parte a oeste desta linha foi reivindicada pela Espanha e toda a parte a leste por Portugal, embora a linha não fosse estritamente aplicada, como é evidente pelas fronteiras de hoje. Esse tratado está na origem do porquê, hoje, a metade ocidental da América do Sul fala espanhol e o porquê a outra metade oriental, em um único país, o Brasil, fala português. A terra do Brasil foi formalmente reivindicada por Portugal em uma expedição chefiada por Pedro Álvares Cabral, em 1500. Sendo os primeiros europeus a pisar na América do Sul, especificamente ao longo da costa central do Brasil, em Porto Seguro. Porém, somente 30 anos depois, os esforços de colonização começaram a ser desenvolvidos, inicialmente com a concessão de títulos a doadores pagantes, de faixa de terra ao longo das costas brasileiras, pelo rei Dom João II de Portugal. Esse sistema, conhecido como capitanias, foi criada por Portugal, sendo uma nação relativamente pequena, não tinha recursos para colonizar diretamente uma área tão grande na América do Sul. A prioridade na época era o comércio com a Índia, e a maioria dessas capitanias fracassou em cerca de uma década, devido à falta de recursos ou ataque de nativos. Assim, em 1549, o rei Dom João III estabeleceu o governo geral do Brasil
com uma única administração colonial, com a capital em Salvador, assumindo diretamente as capitanias fracassadas, enquanto as novas foram concedidas ao longo de 2 séculos seguintes. Sob esse sistema, o Brasil foi colonizado gradualmente, com tais colônias oscilando entre o conflito e a aliança com os nativos. As capitanias mais bem-sucedidas foram as que iniciaram o sistema de plantio para o cultivo da cana-de-açúcar, à medida que a Europa começou a desenvolver um apetite insaciável por alimentos doces a partir do final do século XVI. O sistema de plantação dependia do trabalho de escravo para realizar o árduo trabalho de cortar e transformar a cana em açúcar cristal. Inicialmente, esses escravos eram povos indígenas, mas logo foram substituídos nos 2 séculos seguintes por milhões de africanos, negros trazidos da África. Os africanos eram considerados melhores escravos do que os povos indígenas, pois já vinham de sociedade agrária na África, enquanto os povos indígenas eram em grande parte caçadores e coletores. Eles também eram mais resistentes a doenças e tinham poucas chances de sobrevivência se escapassem, sendo facilmente capturados e incapazes de retornar à África. Esse sistema foi pioneiro no Brasil, sendo posteriormente copiado pelos ingleses, franceses e holandeses no Caribe e posteriormente na América do Norte. O Brasil tem a dúvida honra de ser o último país das Américas a abolir a escravidão, em 1888, 33 anos depois dos Estados Unidos e 55 anos depois dos britânicos. O açúcar foi o esteio da economia brasileira até cerca de 1700, quando a crescente competição pelo mercado de açúcar e pelas produções caribenhas derrubou os preços. As plantações foram em grande parte cultivadas ao longo da costa oriental do Brasil, pois o interior era uma terra selvagem, habitada por povos indígenas, sem um governo organizado, oportunizando os pecuaristas, missionários e escravos fugidos e fora das leis europeus que escapavam de dívidas ou cobrança de impostos. A descoberta de ouro nas terras altas do interior por volta de 1700 levou muitos para longe da costa em busca de fortuna, como os europeus e escravos adicionais trazidos da África, ou das plantações existentes para fazer o trabalho duro. No interior do Brasil, ficou conhecido como o atual estado de Minas Gerais. A economia girava em torno da extração e venda principalmente de ouro e alguns diamantes. Ao longo dos anos de 1700, com a cidade de Ouro Preto se tornando a maior cidade da América Latina em 1730. Isso mudou o centro da gravidade da economia e da população do Brasil, do Nordeste, onde ficava a maioria das plantações, para o Sudeste, e como consequência a capital colonial foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. No final daquele século, porém, os acontecimentos na Europa mudariam o rumo das colônias brasileiras. Napoleão Bonaparte da França estava incendiando o continente com fervor revolucionário, e seus exércitos invadiram e ocuparam a Espanha, ameaçando o próprio Portugal. A rainha e o príncipe regente fugiram para o Brasil em 1808 e estabeleceram a corte real no Rio de Janeiro. Com a derrota de Napoleão em 1815, a corte foi chamada a retornar a Portugal, mas o rei Dom João VI achou a vida no Rio mais a seu favor, e na tentativa de reprimir o descontentamento interno, criou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que reuniu todos os territórios portugueses num único reino igualitário. O Brasil foi então elevado de colônia a reino. Mas o descontentamento em Portugal continuou irrompendo em revolução. Em 1820, e com relutância, o rei voltou à pátria. Em 1821, deixando seu filho Pedro para atuar como seu regente no Brasil, dando-lhe um grande grau de autonomia. O rei foi forçado a aceitar uma nova constituição
em grande parte redigida por delegados portugueses ao parlamento em Lisboa, que teria rebaixado o Brasil mais uma vez ao status colonial, além de exigir o retorno de Dom Pedro a Portugal. Sem surpresa, isso criou fúria entre a corte do Brasil, que após reunir com o Conselho de Representantes de várias províncias do Brasil, persuadiu Pedro a não só desafiar a exigência de voltar para casa, mas também proclamar que qualquer lei promulgada em Portugal só seria aplicada para o Brasil com o seu consentimento. Isso agravou ainda mais a disputa com Portugal, que enviou tropas ao Brasil para forçar o retorno de Pedro. Essas tropas foram ordenadas de volta a Portugal por Pedro. Embora as tropas que desembarcaram em outras cidades que não foi o Rio de Janeiro, lutaram e foram derrotadas por milícias brasileiras. Depois que as eleições para uma nova Assembleia no Brasil produziram uma postura ainda mais pró-independência, Pedro concordou em declarar a independência de Portugal em 7 de setembro de 1822. Portugal reagiu enviando mais tropas, mas no ano seguinte essas tropas foram derrotadas. A paz foi buscada com Portugal porque outros países não reconheceriam a independência do Brasil de outra forma, e assim a paz foi encontrada com um preço, com o Brasil pagando a Portugal 2 milhões de libras em indenizações pelas propriedades coloniais perdidas. O dinheiro para pagar isso foi emprestado dos britânicos, e assim foi criado o Império do Brasil, a única monarquia de base europeia que já existiu nas Américas. Isso com um total contraste com os eventos muito mais violentos que ocorreram na mesma época na América do Sul espanhola, com Simão Bolívar e sua guerra revolucionária contra a Espanha, que levou à criação de repúblicas recentemente independentes. Mas isso fica para outros vídeos em que abordaremos a independência das Américas Espanhola. Se esse vídeo lhe ajudou de alguma forma, se você gostou, inscreva-se em nosso canal e deixe seu joinha. Muito obrigado e Deus o abençoe.